Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para apresentar um pouco sobre o pensamento do Francis Bacon. Agora eu vou falar um pouco sobre a história de Francis Bacon. Ele nasceu dia 22 de janeiro de 1561 e faleceu aos 65 anos, em 1626. Viveu em Londres. Além de importante filósofo, Bacon foi um grande político e foi o primeiro a receber o título de Visconde de Alban, além de ter desempenhado diversas funções no reinado de Jaime I, como procurador-geral, guarda do selo e grande chanceler. Além de Visconde, recebeu mais dois títulos: Barão de Verulam, em 1618, e Barão de Saint-Alban, em 1621. Mas nesse mesmo ano foi acusado de corrupção e condenado a uma pesada multa. Também foi afastado de seus cargos políticos. O mais importante é que Francis Bacon foi um dos fundadores do método indutivo de investigações científicas. Além disso, Bacon é um dos ícones do empirismo e considerado um dos fundadores da filosofia moderna. Ele visava uma reforma filosófica que garantisse o progresso das ciências contra a escolástica. Sua principal obra filosófica é o Novum Organum, Empirismo e Bacon. O que é o empirismo? Empirismo é uma corrente filosófica referente à teoria do conhecimento, que tem suas origens na filosofia aristotélica. O termo empirismo advém da palavra grega empiria, que significa experiências. Os empiristas se opunham aos racionalistas, que defendiam que o conhecimento é puramente racional e não depende da experiência. Os racionalistas eram consequentemente inatistas, pois defendiam a existência do conhecimento inato no ser humano, ou seja, que o conhecimento já está inserido no intelecto humano. O empirismo é uma teoria filosófica que argumenta que todo conhecimento humano deve ser adquirido de experiências sensoriais, ou seja, a partir de suas vivências. Bacon era um empirista e ele defendia que o conhecimento adivinha, em primeiro plano, da experiência prática. Agora falarei sobre seus pensamentos. Seu pensamento crítico tinha como objetivo libertar um homem de preconceitos, fantasias e superstições que impediriam a construção do verdadeiro conhecimento. Aí tem-se a teoria dos ídolos. Nessa teoria, os ídolos seriam obstáculos que levam o homem ao erro. Aí ele propõe um método indutivo com o intuito de combater os erros provocados por essa crença. O ídolo da tribo, para Bacon, é o próprio da natureza humana. Ele surge no interior das diferentes comunidades. São ídolos fundados na natureza humana. É como se a gente enxergasse a natureza como um espelho nosso. O ídolo da caverna corresponde às convicções íntimas, resultam nas características individuais, e o problema para Bacon é que as habilidades particulares são supervalorizadas. As experiências fazem você pensar que o que você pensa é a verdade e que quem pensa diferente está errado. São os homens presos aos seus pequenos mundos. Os ídolos do teatro são resultantes das doutrinas filosóficas e científicas. Também temos os ídolos do fórum ou do mercado. São os maus usos da linguagem e a falta de coesão. Francis Bacon criou o método indutivo do conhecimento, que é o método indutivo eliminativo. Ele vai utilizar o processo de indução, em que você tem uma experimentação de diferentes coisas, saberes, e a partir do acúmulo de conhecimentos, você vai induzir uma teoria geral. Por exemplo, você viu um homem branco um dia na rua e nesse mesmo dia você viu outro homem branco. Aí passa um dia você vê outro homem branco e aí você vai induzir que todos os homens eram brancos por aqueles três homens que você viu serem brancos. Só que ele vai dar um prolongamento dessas experiências e vai ter um contato com o maior número de experiências possíveis antes de formular uma teoria geral. Ele fala que para se ter um conhecimento verdadeiro sobre algo, você deve deter-se mais tempo na comprovação das hipóteses e apontar falhas na indução.
e não tem certeza sobre nada, mas pode chegar perto dessa certeza a partir dessas induções. Ou seja, o método indutivo é a coleta de informações a partir da observação rigorosa da natureza. É a organização sistemática e racional dos dados recolhidos e a confirmação das hipóteses a partir de experimentações. Saber é poder. Francis Bacon acreditava que saber é poder. O poder, sobretudo, de dominar ou transformar a natureza em benefício da humanidade. Para tanto, o raciocínio indutivo não vai bastar. É preciso conjugá-lo com observações empíricas, experimentos e experiências. E agora, a gente separou algumas obras do Francis Bacon para quem tem curiosidade de ler. A primeira é o livro dele da Proficiência e o Avanço do Conhecimento Divino Humano. Nesse livro, ele vai mapear o estado da ciência da época e apontar obstáculos que precisavam ser removidos para garantir o avanço. Ele vai apontar o poder de intervenção na natureza para explorar suas possibilidades como o menor caminho para o desenvolvimento. A segunda obra é a Nova Atlântida, a Grande Instauração. Quando você lê essa obra, as pessoas falam que as